Oi, tá assistindo no replay? Que bacana! Esse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre os bastidores da coordenação, os desafios, os mitos e verdades. Além dos desafios, como superar e ser um líder que inspira. O pessoal está chegando aqui para assistir ao vivo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do programa Bate-Papo de Coordenador. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre os bastidores da coordenação. Qual é o que está por trás da coordenação? Quais são os segredos? E aí, esse programa, deixa eu falar um pouquinho para vocês, afinal é o primeiro episódio. A intenção deste programa é dividir os nossos conhecimentos, multiplicar as nossas experiências, na troca uns com os outros para facilitar o dia a dia do coordenador, para que os obstáculos do dia a dia sejam superados cada vez com mais facilidade. Eu sou Marcélia Fernandes e eu vou convidar a Maria Carolina, que vai bater esse papo especial com a gente essa noite. Olá! Bem-vinda, Carol! Oi, Má, tudo bom? Tudo ótimo, melhor agora que estamos aqui com vocês ao vivo. Muito bom. Muito. Carol, é muito especial, é o primeiro episódio do nosso programa Bate-Papo de Coordenador e nós vamos falar aí da verdade oculta da coordenação. Esse programa Isso tão mesmo. especial, onde a nossa ideia é multiplicar através das nossas experiências da troca uns com os outros de forma virtual, mas que muito acrescenta, para que juntos possamos aí caminhar nessa jornada do conhecimento, superando cada dia mais os obstáculos com mais facilidade e leveza. Certo, Carol? Isso. Isso mesmo, eu acho que é trazer a verdade, né? A gente pensa em coordenador como uma pessoa soberana, que sabe de tudo, e às vezes não é bem assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Má? Ah, que ótimo. Mês de férias, muitas pessoas aí, muitos profissionais brilhantes, profissionais diferenciados que merecem um descanso. Mas que estiverem aqui com a gente assistindo ao vivo, então nossa gratidão por disponibilizar o seu tempo de férias para aprender e progredir um pouco mais e dividir com a gente. E quem está assistindo no gravado, muito bom, obrigado por acompanhar e fica até o fim. Porque nós vamos falar, gente, dos desafios da coordenação, algumas ideias de como vocês superar esse dia a dia aí, e quais são as verdades e mentiras que estão aí escondidas para quem é coordenador. Não é mesmo, Carol? Essa é a ideia. Isso, exatamente. Então vamos começar, né, Má? Qual que eu acho que, para começar, gente, a Marcela tem uma questão que a gente até quando a gente estava montando a live, ela perguntou, aí eu fiquei meio assim, e eu queria que ela realmente fizesse a pergunta para vocês e vocês refletissem sobre o que ela vai perguntar. Exatamente. A pergunta é o seguinte: coordenador é só coordenador? É só faz a função de coordenador? Você foi contratado, você está na liderança, se você já atuava como coordenação no passado, se você ainda não coordena, se prepare. Fique aí mesmo para entender um pouco mais dessa nova função. E aí, coordenador? Você é só coordenador na escola que você atua? Você faz só essa função? Quem está aí puder interagir com a gente, agradeço. Por que essa pergunta, né, Carol? A gente já começar aí contextualizando. O coordenador, ele não é só o coordenador. Quando ele ingressa na função, ele tem a ideia, a fantasia, porque então não é real. A ideia de que vai cuidar apenas do setor pedagógico, vai acompanhar, vai orientar os alunos, famílias, professores, vai monitorar o processo pedagógico. É essa a verdade, Carol? Você que já foi coordenadora, me conta. Você só fez isso Ai, quando você atuou como coordenadora? Não vou só falar por fiz, mim, hein? só fiz isso, claramente que não, né? Não é assim, gente. Quem está na coordenação e quem pelo menos está perto, próximo da coordenação, sabe que não existe isso. Coordenador, ele não é só coordenador e eu acho que nunca vai ser. Porque ele tem que ser base de todos os campos dentro da escola. Então, ele tem que saber onde está tudo. Ele tem que saber cada detalhe. Ah, mas tem que saber? Tem. Quando eu era coordenadora, e, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Eu estava na coordenação, e aí um dia, o que aconteceu? Eu acho que foi a secretária que quebrou o braço. Lembra, quando a Sheila É quebrou o verdade. braço? Quando a Sheila quebrou o braço, um dia para o outro, segunda-feira cheguei, Sheila não vem, que era a nossa secretária.
que eu tive que fazer? Ficar na secretaria. E eu tinha que dar conta de tudo que a Sheila dava conta. Ou seja, se eu sabia ser secretária ou não, não importava. Eu tinha que estar sempre secretária durante aquele período, pelo menos até a gente achar alguém que ficasse. Pelo menos acho que foi até das 7h30 até as 9 para a gente achar alguém para encaixar ali. Então, não existe isso, gente. E aí, vocês que chegaram agora aí, sejam bem-vindos nessa live especial do programa Bate-Papo de Coordenador. E a pergunta que a Carol está respondendo aqui é: o coordenador, ele só é coordenador? Vocês aí atuam como coordenação? Quem está assistindo, interaja, vai ser muito bem-vindo aí a resposta de vocês. E se você também é professor, pode responder. O seu coordenador, ele é só coordenador na escola que você atua? Por que eu digo isso, gente? Porque essa é a primeira verdade oculta que a gente tem que desmistificar. O coordenador, ele não é só um coordenador. Ele atua, sim, essa é a principal função. Com toda certeza, a gente vai falar um pouco sobre balancear, né? Equilibrar a balança da questão burocrática e da questão pedagógica. Eu vou falar sobre isso. Mas ter clareza de que você foi contratado para a função de coordenador, mas você não vai só ser coordenador. Você também tem que ter Marcélia, clareza. Diga, por favor. Uma coisa. Gente, eu quero que a Marcélia, conta aí quantas funções você já fez estando na coordenação. Eita, mas aí vai ser a live toda só para falar disso? Não dá. Não é verdade? Mas, e eu vou falar para você, Carol, eu não reclamo, porque cada vez que eu tive essa experiência, me trouxe até hoje aqui. Me dar condições de fazer com propriedade. Porque quando você vivencia os outros setores, as outras funções, você aprende. E o que é melhor... E eu acho que não é nem aprender. É você aprende a se colocar no lugar do outro. Você estando na função, você sabe as dores daquela pessoa. Tanto que 1 hora na secretaria, todo dia na hora do almoço, quando dava o gap, eu, sinceramente, eu falava, meu Deus do céu, cadê a minha secretária? Porque você valoriza a pessoa que tá lá. A Marcélia também já passou por isso, mas a gente fica, normalmente, às vezes ficava no portão para dar, quando o porteiro tinha que sair em algum canto. A gente fazia, a Marcélia já foi professora, já teve que ficar em sala. Isso você vai encarando várias vezes. Eu só não fui para coordenação porque eu não tinha pedagogia, gente. E mesmo no ensino online, mesmo no ensino online. E mesmo no ensino online. Porque as emergências acontecem, não é? As emergências... E como acontece emergência numa escola, hein, gente? Parece o PS do hospital. Gente do céu, é emergência toda hora numa escola. Devia mudar o nome aquela secretaria. Devia ser pronto-socorro, não secretaria. Quem é da educação sabe o que eu estou falando. Não é mentira. Então, o coordenador, essa é a primeira verdade oculta que a gente vai falar. Eu vou falar várias, mas essa é a primeira. Para quem chegou agora, a gente está falando o seguinte, que coordenador não é só coordenador. Ele atua aonde é preciso. Tem que ser assim? Nem sempre. É o ideal? Talvez não seja. Mas já se criou essa cultura nas escolas. E se eu estiver dizendo alguma coisa que não existe na escola que você trabalha, ótimo, interaja aí com a gente no chat e fala que não. Aí na sua escola você realmente exerce só a função de coordenação. E qual é a função principal de coordenador? É acompanhar o pedagógico, é garantir que os alunos aprendam e se desenvolvam da melhor forma. Mas você faz 100% isso no seu dia? Sua semana é 100% voltada à questão pedagógica? Eu gostaria que fosse. Eu gostaria que a minha fosse. Mas não é assim que funciona. E essa é a primeira verdade oculta. E a Carol falou para mim assim, Marcélia, conta aí das suas experiências, quais as funções que você já fez. E eu falei para ela que se eu fosse dizer todas aqui, a gente faria uma live só sobre isso. Mas, como disse a Carol, você aprende a se colocar no lugar do outro. Você entende a demanda e você começa a entender a necessidade que o outro tem. E um dos papéis da coordenação, aí falando da verdade também oculta, é viabilizar os processos. Tem forma melhor de eu viabilizar o processo de uma secretária se eu não vivenciar? Que melhor experiência que essa, gente? Olha só, você vivenciando algumas horas do seu dia, numa emergência que seja, ou se não dispõe a ficar e acompanhar, aí você vai ter de verdade a real situação e vai entender o que realmente você precisa agora viabilizar, capacitar também. Porque, mais uma das verdades, Carol, coordenador, ele é professor dos professores. Eu sempre digo isso. A gente tem que entender isso, não é, Carol? Eu acho que essa é uma base. Gente,
antes de dar um passinho para trás, que a Marcela tá falando, eu acho válido assim, se vocês gostam do nosso conteúdo, se vocês curtem, vai nesse clique, nesse aviãozinho aqui, manda, compartilha com outras pessoas, coordenadores, professores que têm pretensão de ser coordenadores, para que mais gente conheça, né, o que a gente está falando. Mesmo quando a live está salva, pode enviar para todo mundo, porque fica salva aqui, vocês sabem disso. Um dos E os pontos que a Marcela está comentários, né, falando... Carol? Desculpa cortar. Isso. Deixa os comentários na live Não. e tal, porque os comentários aqui se perdem. Deixa lá os comentários quando ficar gravado, por favor. Isso aí Um ponto aqui que a Fabi colocou, eu não vou falar o nome inteiro porque a gente tem medo de errar, gente. A Marcela tem esse acordo, a gente só fala os nomes pequenininhos. Então, ela perguntou uma coisa que eu acho super válida entrar nisso, que é uma verdade, essas verdades que a gente está falando. Ela perguntou, falou que iniciou a pós em coordenação. Parabéns. Quais são os maiores desafios que se enfrenta nessa função? Um deles, é uma coisa que eu falei com a Marcela quando a gente estava fazendo o script, é o seguinte: você precisa entender que você não faz nada sozinho. Por isso que a Marcela fala assim, por exemplo, você é o professor dos professores, porque sem os seus professores, se você não treinar eles bem, se você não treinar a secretaria, se você não viabilizar nada, não existe cargo nenhum, não existe escola que funcione. Não existe. Carol, você precisa ser a corrente. Muito importante, muito importante. Você é o elo, né? Você vai fazendo as ligações da corrente aí, formando essa corrente. Esse também é um papel muito importante, sim. Agora, falando dos desafios, o maior desafio, eu vou falar por mim aí, que estou atuando há mais de 10 anos na liderança, né? O maior desafio no início de carreira é você gerenciar as suas ações, é você administrar o seu tempo, você conseguir colocar na sua agenda uma rotina produtiva e não ser massacrada pelas emergências, porque, como eu disse, o lugar para ter emergência que é uma escola, né? Então, o maior desafio é você vem para a coordenação com um plano lindo, com muitos conhecimentos, uma bagagem incrível da sua formação e até da sua experiência, e você quer colocar em prática. E você faz aquele plano lindo do seu dia. Mas, gente, são tantas interrupções, tantas emergências, que você olha e fala, isso fica para depois, isso aqui eu faço agora, por onde eu começo? O maior desafio é você equilibrar a balança das questões burocráticas, das questões pedagógicas e dar conta de tudo. Que coordenador... Eu acho, foi uma das coisas que eu mais desafiei, quando eu comecei, foi o que mais me desafiou. Não é, Carol? Balancear tudo, alinhar, porque eu ficava assim, por exemplo, quando a Marcela era a minha diretora. Então, eu falava, Marcela, como que eu faço para assistir a aula? Qual que é a proporção? Porque normalmente, quando você chega na coordenação, você não tem noção da proporção das coisas. Então, você não tem, por exemplo, noção de quantas vezes você tem que assistir aula, de quantos professores, como eu encaixo isso na minha agenda, qual que é a proporção correta que eu preciso fazer entre emergência, urgência, prioridade, o que é prioridade na agenda? Como identificar isso? Isso eu tenho que fazer agora? Isso eu posso deixar para amanhã? Então, assim, é Fabi, né, Carol? Fabi que perguntou. Isso, foi. Fabi, então o maior desafio que você vai começar no início de carreira é equilibrando a sua balança da sua agenda para ser produtiva, sem perder o foco no pedagógico e sem deixar as questões administrativas. Aqui na Midas a gente tem vários vídeos e dicas sobre gestão de tempo. Vai lá também no nosso YouTube, no canal, Midas Consultoria Escolar. Tem um vídeo bem bacana com várias estratégias sobre gestão de tempo. E em breve a gente também vai lançar novamente uma turma aí desse curso. Fica atento às redes sociais, porque de verdade, não é falando não, mas quem aí acompanha a gente há algum tempo, quem já está na coordenação, vocês concordam comigo? Quem é da coordenação? A Carol já falou que sim, que concorda que para ela o maior desafio foi organizar as ações dela dentro do dia da coordenação. Quem mais aqui está assistindo é coordenador? Coloca aí no chat, sim, foi o desafio de vocês também, ou ainda é? Ainda é, gente. Na verdade, ainda é um desafio, não é, Carol? As emergências, elas surgem o tempo todo. E assim, e parece que, estamos no home office. Não faz diferença. A ligação, pode ser que você não tenha que dar de cara com o pai presencialmente, mas você precisa ligar. Quantas vezes, quando a gente estava no home office, que eu precisei equilibrar entre ficar... a gente gastava 30 minutos ligando para pai. Pai que não atendia ainda. Pai que não atendia. Pai que não atendia. Pai que não atendia. E você ficava nessa manobra. Ô, Carol, Fabi agradeceu aqui. Ótimo, Fabi. E vai pro Telegram. Não sei se você tá no grupo do Telegram, Fabi. Coloca aí pra gente saber. Tem um link lá na bio também. Telegram, sempre eu coloco dicas, aliás,
mais do que dicas, eu coloco a vida real, né? A vida como ela é. Eu vou lá, tenho um problema no meu dia, e inclusive vou dar esse exemplo agora, falando aqui do Telegram. Foi um problema de organização, tá? E eu vivi esses dias aqui na escola, já vou dividir com vocês, eu vou lá no Telegram, e é aquela história, eu pego do limão e eu faço uma limonada. E é isso que eu estou ensinando para minha equipe. Frente a um problema, não adianta você só resolver um problema. Vamos lá, ó, falando das verdades ocultas da coordenação. Um problema, ele carrega em si sempre algo a ensinar. Um problema carrega em si algo a nos ensinar, carrega um aprendizado. Vou dar um exemplo mais fácil sobre isso para ficar mais claro e nítido. Vamos lá. Essa semana no colégio, no primeiro dia do ano, não do letivo porque ainda é férias, mas o atendimento, né? As crianças que precisam de suporte, as questões administrativas retornaram. E no primeiro horário do dia, a pessoa responsável por abrir o colégio, ela adoeceu, não conseguiu chegar à escola. O que aconteceu? Pai insatisfeito. E com razão. Só que, onde é que está o erro? Eu não tinha um plano B. Não tinha uma pessoa de help naquele momento por ser o primeiro horário. Nunca na história do colégio, nunca aconteceu dessas pessoas de ponta se ausentarem. Mas, gente, pessoas falham, seres humanos adoecem. Se ausentar, lembrando, se ausentar sem avisão, sem aviso, né? Já se ausentaram para ficar parecendo que é perfeito. Não, elas se ausentaram sem aviso prévio, né? Foi uma emergência que surgiu mesmo a caminho do colégio. Então, assim, erros acontecem, pessoas adoecem. A questão não é essa. A questão é o quanto que eu estou preparada para resolver esse problema. Nesse momento, eu não estava. E foi um problemão. Só que, o que aconteceu? Já resolvi. Eu não só resolvi o problema com essa família, como também criei estratégias. E quais foram as estratégias? Eu vou dividir com vocês aqui sem problema nenhum. Ter 2 pessoas e não mais uma, não contar. Pessoas que trabalham lá da portaria, ter o contato direto e saber como resolver. Olha, você tem são 4 unidades e são próximas, tá? Então, qual é o plano? Olha, se acontecer novamente e a pessoa se ausentar, e agora são 2, vai ser mais que difícil de acontecer. Mas emergências acontecem. Mesmo assim, vai até a unidade próxima ou encaminha a família para a unidade mais próxima. Então, percebam, gente, problemas acontecem, erros também são comuns, e as famílias, e de modo geral, as pessoas tendem a perdoar os erros quando são atendidas de forma rápida, quando percebem a solução. E o que fica para ensinar sobre isso, que eu estou dividindo com quem está no Telegram, diante de um problema, não resolva só o problema, gente. Foque também em antídotos. O que eu posso criar de antídoto para que esse problema nunca mais ocorra com ninguém? Vocês viram a minha estratégia. Eu não fui lá e falei, olha, família, desculpa, foi imprevisto. Amanhã vai estar aqui. Isso é resolver a dor do momento. Mas eu podia beber do próprio veneno no futuro. Mesmo eu podia acontecer. Então, eu criei um protocolo para que isso não aconteça mais. Vale para qualquer problema? Vale. Olha, gente, a sequência é essa. Problema, solução e o que eu posso prevenir. O que mais eu posso criar de protocolo para que não aconteça mais? Então, isso faz parte da verdade oculta da coordenação? Sim, verdade oculta. Resolver problemas. Como resolver um problema de forma mais assertiva? Porque resolver problemas vocês resolvem, a gente resolve, eu sei disso. Mas a questão é, eu previno para que aconteça novamente? Ou eu fico aprendo com ele? Eu aprendo. O que eu posso ensinar a minha equipe com isso também? Ô Marcélia, para dar uma encerrada, a gente está passando do nosso tempinho, mas eu acho que uma encerrada que a gente teve uma pergunta dessa lá no nosso Stories, que eu abri uma caixinha de perguntas, e perguntaram assim, sobre essa questão dos alunos online que não tinha participado o ano inteiro, e o pai estava bravo com a escola, culpabilizando a escola. E aí eu lembrei muito daquilo que a gente vinha conversando quando estava no ensino online, e eu coloquei assim, gente, é a mesma coisa da Marcélia. Achou o problema? Será que o problema não estava mesmo na escola? A Marcélia falou, deveria ter pensado talvez em 2 pessoas. É que a gente nunca aconteceu, mas o correto seria alguma pessoa de substituto, como tem em todas as outras funções na escola. Será que você realmente não falhou em algum momento com esse pai? Será que realmente você não tinha que ter ligado, garantido? Como a gente sempre fala, a gente já deu essa estratégia aqui de tem que ligar, tem que conversar com o pai, tem que garantir que tá tudo relatado, tudo. Gente, mesmo um dos desafios também, eu acho que vale, tudo que você fizer na coordenação, você relata e pede para a pessoa assinar. Tudo que Carol, foi ensinado... Na verdade, eu acho que você disse dois segredos aí, né? Um é relatar e o outro é
autorresponsabilidade. É Habilidade. assumir as responsabilidades, não é isso? Isso mesmo. É perceber mesmo, aprender com esse erro. Eu errei. Talvez você, que nem, o pai tá me culpando, talvez eu seja culpada mesmo por isso. Então parar e falar assim, tá, e aí olhar o que a Marcela tá falando, para que não aconteça com nenhum outro. Será que não tem outra família no mesmo desse que eu não tô olhando? Então é muito pensar nesse sentido, gente. Todo problema que ocorre, você joga para outro âmbito. Você coloca ele para outra forma. Deu um problema em uma escola. Será que esse não seria o problema de todas as escolas? Então a Marcela já se precaveu e pensou sobre isso. E para que não ocorra mais, não é? E, Carol, 2 coisas só para a gente encerrar essa live, esse papo incrível. E lembrando, gente, esse papo aqui, papo de coordenação, papo de coordenador, é o primeiro episódio desse programa e ele vai acontecer todas as quartas-feiras, às 20h15. 2 coisas importantes aqui, Carol. Então, ok, a gente já falou aí desses problemas, aí desses desafios dos bastidores da coordenação, das verdades ocultas. E como, então, equilibrar essa balança aí da coordenação? Tendo a gestão das ações e compreendendo que eu também executo outras tarefas que não só supervisionário pedagógico. E quando a gente estava conversando sobre esse assunto, Carol, lembra que você me falou? E é verdade, Marcela, porque quando foca só na coordenação, o outro lado tende a cair, que é a organização. Isso. E se você foca só na organização, o que acontece com o pedagógico? Ele cai. Gente, tem uma coisa que eu falo como psicólogo, que é o seguinte, ó. Existe uma teoria dos pratinhos. Então, eu sempre falo isso com as mães. Que você tem que, como mãe, como pais, vocês têm que olhar e empilhar os pratinhos e às vezes um vai parar e outro vai para cair, alguma coisa assim. Tipo assim, você tem que equilibrar e às vezes algum vai cair. O problema do negócio da coordenação é que ou você coloca alguém para segurar o pratinho para você, dá alguém para delega essa função enquanto você não consegue olhar para ela naquela semana, naquele mês, ou você fica com os pratinhos empilhando. Não tem na coordenação o pratinho que você escolhe deixar algum cair. Porque normalmente, eu vou dar um exemplo pessoal, a Marcela sabe disso. Quando eu estava na coordenação, o que acontecia era, há um tempo, eu deixei de cuidar eu fiquei muito focada no pedagógico, porque era muito importante, e acabei me perdendo na organização. Então, eu não conseguia, isso não era um pratinho que eu conseguia delegar para ninguém, era a minha organização. Então, eu não conseguia. Então, o que aconteceu foi acabando desequilibrando. Então, na coordenação, gente, infelizmente, um dos desafios e uma das verdades da coordenação é não dá para desequilibrar os pratinhos. Se você tá com um pratinho demais, entrega para outra pessoa que ela empilha o pratinho com você. Mas não existe essa de, vou deixar o pratinho cair. Deixa eu falar uma verdade importantíssima, que é a verdade das verdades, né? O coordenador, o líder, ele não faz o que gosta, ele faz o que precisa. E às vezes, esse cuidado de equilibrar o pratinho, você vai equilibrar o pratinho que você gosta. E quando você faz o que você gosta, às vezes você deixa de fazer o que é importante. E nem tudo que é importante é prazeroso de ser feito. Então fica a dica, tá? Olhe para sua agenda, para sua rotina e não deixe de fazer o que você precisa, porque você não gosta. Eu sempre falei isso, então, inclusive é um assunto para a próxima live. A gente pode falar, Carol, da questão de relacionamento, não é? A gente fala bastante sobre isso. Eu tenho que ter esse cuidado. Eu não falo só com o professor que eu gosto. Eu não flexibilizo mais para quem eu gosto. Até porque um coordenador que é amigo, ele é inimigo. Amigo de professor, ele é inimigo da produtividade. Olha que forte isso, gente. Um coordenador que é amigo do professor é inimigo da produtividade. Nossa, Marcela, o que você está falando? Eu discordo, eu sou super amiga das minhas professoras. Que bom, eu não estou dizendo que tem que ser inimigo mortal, gente, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, cuidado com essa quantidade de sentimento de amor para não influenciar nas suas ações. Porque muitas vezes, quando a mistura muito a amizade, a tendência é flexibilizar demais para alguns e não para todos. E aí, a balança do relacionamento, ela vai desequilibrar totalmente na sua equipe. E você, sem perceber, eu não estou dizendo porque todos nós somos seres humanos, e é claro que eu vou me identificar com mais pessoas da minha equipe e menos com outra, e isso é tudo certo, natural, desde que eu não tende a privilegiar um e prejudicar outros, tá? Porque o que acontece? Você começa a flexibilizar demais e a produtividade, ela diminui. Mas eu não vou cobrar muito não, porque nesse final de semana ela teve um problema muito sério, natural se hoje a aula dela não for tão boa. Temos que saber separar sempre a amizade. Vamos falar sobre isso numa live, né, Carol? Separar a amizade no ambiente de trabalho. Acho que pode ser um bom assunto. Eu acho que um exemplo, gente, aí.
É um bom Eu acho assunto. que muito válido, gente, não achem porque a Marcélia é minha sócia, que a gente é amiga, que eu não tomei catracada da Marcélia. É aquelas catracadas com classe, que a Marcélia sempre dá uma Com catracada com classe. classe. Ai, não aguento. Mas ela dá, ela obviamente, ela era minha chefe, então quando ela tinha que impor, ela impunha. Automaticamente impôs, eu vi meu erro, resolveu, vamos almoçar? Vamos almoçar. Pronto, resolveu, pronto. Tem que aprender a delimitar o que é profissional, o que é pessoal, quando você faz isso. Às vezes, muitas vezes, o que acontece, Marcela, eu acho que é uma dificuldade, quando você é professor e você passa a ser coordenador dos seus colegas. Isso aí você fica naquela jogo de cintura. Tipo, Mais um antes eu tema para almoçava. live, Carol. Mais um tema Isso para eu live. acho Tem uma muita boa. gente aí que é novo no cargo e foi professor e talvez esteja sendo nomeado na mesma escola. Ótimo tema para uma live. Vamos falar sobre isso. Né? Então eu acho muito válido pensar sobre isso. Ser imparcial, independente de ser seu amigo. E se a pessoa te cobrar, ai, mas você é minha amiga. Neste momento eu não sou. Neste momento eu sou sua coordenadora. É muito se colocar nisso, gente. Só para encerrar, porque a gente está passando do nosso tempinho, Ótimo. mas eu acho que a gente falou muita verdade oculta. Por sinal, eu, inclusive, vou fazer um post dela semana que vem. Vou pegar um acoplado delas e vou muito fazer. Legal. Ótimo. Vou Carol. fazer isso. Então, esse foi mais um episódio, né, Carol? Esse foi mais um episódio do Bate-Papo de Coordenação. Aliás, primeiro episódio do Bate-Papo de Coordenador. Eu sou Marcélia Fernandes. Eu sou Maria Carolina Paixão. E agora, gente, o que a gente quer de vocês? Que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês participem do nosso Telegram, porque é uma coisa assim valiosíssima. Quem tá lá sabe que a Marcela entrega, ela que cuida dessa parte. Vocês veem que eu fico muito pelo Instagram e a Marcela é muito Telegram, porque senão a gente também aprendeu a dar essa diferenciada. Mas participem das nossas comunidades. A gente considera isso daqui uma extensão da gente. Então, a gente traz assuntos que fazem sentido tanto para vocês, mas pra gente também, né? Pra gente se Amanhã tem programa, né? Amanhã também. Amanhã tem. Isso, amanhã tem programa da Marcélia. Meio-dia e 15, eu acho conversar. Então, ótimo. Então, a gente espera vocês 3 vezes na semana. Na quarta, a gente tem às 20h15, que é o bate-papo de coordenação. Na quinta-feira, é 12h15 com a Marcélia, que é a sutil arte de liderar. E na sexta-feira é comigo, no Coração da Educação, que a gente vai falar um pouquinho da questão da saúde mental e psicologia dentro desse campo da educação, que é muito, muito válido. Tá? Então, muito bom vocês estarem aqui. Gratidão a todos vocês que assistiram ao vivo e também que assistiram aí no gravado. E até amanhã no próximo encontro. Tchau, tchau, gente.